Bom dia a todos. Cumprimentar o senador Paim. Pela importância da discussão das questões sociais, dos direitos sociais. Num país com tanta diferença de renda ainda, com tanta falta, apesar de muitos avanços, né, como o Estatuto do Idoso, a Lei da Acessibilidade, o próprio Estatuto da Cidade, e nossa Constituição Cidadã. E muitos avanços temos visto nos últimos anos, do ponto de vista social. Agora, é importante, sim, o diálogo em relação a um tema que está entravando a vida de todos, que é a mobilidade nas nossas cidades. E está entravando, custa muito caro para as famílias o modelo de transporte. Então, aquilo que dizia o Goethe, que é nos obstáculos que a gente mais cresce, o ser humano mais cresce, nós estamos enfrentando um obstáculo. E o grito que veio das ruas é muito interessante de observar. Ele foi desencadeado por um problema crucial, que é realmente o transporte público. Então, o transporte público chegou, foi crescendo, as pessoas suportando, não encontrando saída, até que chegou nesse momento desse grito, e a gente louva esses jovens que mostraram que não pode um país moderno, um país democrático, um país que busca a inclusão social, um país que busca a qualidade de vida na cidade para todos, porque nossas cidades já têm quase 90% da população. Ou seja, o brasileiro mora cada vez mais na cidade. Então, a cidade tem que ser o lugar também da produção de emprego, de renda, de riqueza para distribuir para todos. Porque se não se produz riqueza, não se pode distribuir qualidade de vida. E para produzir riqueza, você precisa ter as condições organizadas na cidade. A mobilidade que entrava a cidade, ela impede a produção da riqueza. Portanto, ela impede o progresso social de todos. Teve até um debate, uma reportagem na Economist, no final do ano passado, que recomendava ao investidor estrangeiro que não investisse em São Paulo, porque dizia, você vai ter prejuízo, a cidade está travada. Isso foi um escândalo. Tanto é que o governador Alckmin parece que está investindo muito em trens urbanos, em ampliar uma malha metroviária, que, como foi colocado aqui, com 75 quilômetros apenas. Isso não condiz com uma cidade, que a grande São Paulo, de quase 18 milhões de habitantes. Então, está errado. Nosso transporte está na contramão. E foi muito bem colocado, nós precisamos de automóvel, sim, precisamos de ônibus, sim, e precisamos de trilhos, sim. O automóvel, nós temos 250 automóveis para 1.000 pessoas no Brasil. Os Estados Unidos é quase 900, a Alemanha 600, a Itália 600. Nós podemos crescer muito na venda de automóveis, sim. Porque ainda na etapa histórica que nós vivemos, o automóvel, a indústria automobilística, automotiva, tem um papel importante. Agora, não é necessário que toda família, sim, de baixa renda, de média renda, é um bem para o conforto da família possuir um automóvel. Um carro de passeio, um carro para uma necessidade específica, para um uso de final de semana, não para o uso diário no dia a dia. O dia a dia, para você ir na escola, ir no hospital, ir no trabalho, é o transporte coletivo. E ele tem que ser funcional, ele tem que ser eficiente, racional. Isso que não está sendo. Então, o que é racionalidade no transporte? É como o nosso corpo tem as artérias principais e tem os vasos, as veias que alimentam as artérias principais. Então, numa cidade,
O sistema é a mesma coisa. Você tem as artérias principais, que tem que ser o transporte de massa, que leva muitas pessoas com segurança, com conforto, e você é alimentado localmente por pequenos ônibus, ou médios ônibus, ou até grandes ônibus, dependendo da origem e destino, como se diz. Muito bem. Então, nós precisamos de muito mais ônibus nos bairros, com alta capilaridade. Na França, por exemplo, mas podemos falar de qualquer país europeu, e também das cidades americanas e japonesas, a 200 metros você tem que ter um transporte público, a 300 você tem que ter uma parada. Aqui, você chega a ter 2 quilômetros. Nessas grandes vias que estão sendo implantadas, as passarelas são a quase 2 quilômetros. Como é possível a pessoa deixar o automóvel em casa para andar 2 quilômetros para pegar um ônibus? E ainda ela vem a pé da sua casa, e depois as paradas... Então, nós temos que ver a racionalidade, a eficiência, e não é nada de... Uma coisa não exclui a outra. Todos os modos... Bicicleta é bicicleta, tem o seu papel, carro é carro, ônibus é ônibus, metrô, trem, cada um tem uma função. E essa função é que precisa ser esse diálogo. Então, é muito importante esse debate para se estudar a eficiência do transporte e essa mudança que é o momento. Nós temos... A presidenta Dilma mandou 85 milhões, segundo... colocado pelo PAC Mobilidade, agora mais 50. Isso vai ser derramado tudo para fazer rodovia, estrada cara, como estão se chamando de corredor. Para colocar um ônibus em via exclusiva, não é preciso gastar nenhum dinheiro. É colocar o ônibus em via exclusiva, à direita da pista. Isso não custa nada. Isso na França, na Europa, depois da Segunda Guerra. O coletivo anda em via exclusiva. Eu morei há muitas décadas na França, quando estudante, e eu pegava o ônibus 21, nunca me esqueço, e ele ia de um lado no outro, em via exclusiva. É muito agradável, sim, você andar de superfície. Por isso é que as cidades estão substituindo nos grandes corredores de ônibus, de via exclusiva, que não custa nada, é só pôr o ônibus em via exclusiva, não custa 2 bilhões, como está sendo feito lá no Rio de Janeiro. Eu não sei se é a Transoeste ou a Transcarioca. Eu fiquei escandalizada, vocês me disseram, enquanto cidadã, 2 bilhões é muito para pôr um ônibus em via exclusiva. Então, tem alguma coisa que precisa ser dialogada, analisada. Muito bem. Então, e hoje sim, para dizer, estão substituindo os ônibus em via exclusiva por o que foi colocado o tramway, que eles chamam de... É o trem na via. O tramway é o trem no caminho. Tramvia lá na Espanha. O tramvia, o trem na via. Que é um veículo silencioso, seguro, com pontualidade, e que também as estações localmente são alimentadas. Então, só para falar do transporte, no caso de Paris, mas isso vale para qualquer cidade, além de você ter centenas de quilômetros de metrô, de ter trem urbano para toda a região, o governo aprovou, agora em março, um anel metroviário, ligando todas as cidades. Imagina o conforto que isso vai trazer, o progresso para essas cidades periféricas. 200 quilômetros de metrô. Isso foi agora em março, isso vinha sendo discutido de anos, porque é uma demanda da população. Isso traz riqueza, competitividade na cidade. Além de trazer, o que é muito importante, direitos humanos, dignidade. 200 quilômetros, 75 estações, que está sendo feita uma licitação internacional para trazer modelo de novo tipo de estação. A estação não é uma mera chegada do metrô, é o lugar de encontro das pessoas com serviços, comércio, praças. Então, é a nova praça, a grande estação. 75 estações, elas vão ser licitadas como inovação em termos que eles chamam estação do encontro da cidadania, e 26 bilhões de euros. É caro.
Mas isso é com estudo mostrando que isso vai ter retorno para as próximas gerações. Como a China fez 30 mil, se não me engano, 30 mil quilômetros de ferrovias nesses últimos anos. Ela está pavimentando o seu futuro. E agora ela vai entrar no que eles estão chamando, o 12º plano quinquenal, os trilhos urbanos. Isso não exclui automóvel, isso vai exigir muito mais ônibus, e precisa o quê? A integração e a tarifa. E a tarifa também integrada, porque não é possível, a cada vez que você toma um veículo público, você pagar uma nova tarifa. Então, a gente pergunta, como é que na Europa, que é país de nível de vida mais caro, como é que se consegue financiar um transporte público bom, de qualidade, a um custo bastante reduzido? Porque um cartão, ele vai de 60 a 200 euros. Mas o trabalhador tem os descontos. O estudante, o idoso. Então, ele é factível. Agora, o curioso, nos estudos que nós fizemos com a comunidade, no programa de extensão, mostra que o financiamento na Europa de um bom transporte público, barato, é exatamente o mesmo modelo do que é aqui. É tripartite. 1/3 o usuário, 1/3 o empresário, o empregador, e 1/3 o setor público. Porque aqui se dá muito subsídio ao transporte. Já tem muito subsídio. Aqui, o empregador, todo empregador, desde a dona de casa para a pessoa que ajuda ela em casa, ela paga o vale transporte. Um estudo agora em Belo Horizonte mostrou que quase 50% do financiamento do transporte dos ônibus lá em Belo Horizonte vem do empregador, 44%. Então, eu acho que essa comissão, a Comissão de Assuntos Econômicos, os nossos representantes no parlamento precisam estudar detalhadamente, primeiro, como é financiado o transporte em países onde o transporte público é bom e é um custo justo para as pessoas, respeito ao direito humano. E depois, ver como está sendo feito aqui. E não é prejudicar ninguém. O empresário, o que opera hoje, o operador, ele vai continuar operando, com menos lucro, provavelmente. O transporte público vai deixar de ser negócio. Ele vai ser prestação de serviço público. É só essa mudança. E essas pessoas são grandes empreendedores, eles têm competência para empreender, e o governo pode até fazer indução para novos empreendimentos, até para os trens. Então, ninguém é prejudicado. Aí você fala, puxa, mas vai ter menos... E a indústria canavieira vai gastar menos etanol se usar menos automóvel? Acontece que nós estamos, como foi colocado, importando etanol, importando gasolina. O petróleo é um bem finito que é injusto ser usado só para queimar no dia a dia dessa forma exagerada. Tem a petroquímica, tem agregar valor com novas pesquisas no petróleo. Então, não prejudica a indústria petrolífera, isso é uma riqueza que o país tem, e não vai deixar de prejudicar o petróleo, nem as terras agricultáveis, porque hoje nós estamos usando as terras agricultáveis do país para agrocombustível, como o pessoal do movimento da agricultura familiar coloca. Então, não prejudica, ao contrário, todos vão ganhar, todos vão ser beneficiados. Em primeiro lugar, a sociedade como um todo. E o empresário vai dormir, o empresário que hoje é tão... as pessoas, né, eu acho que o empresário hoje de ônibus, eu vejo aqui em Brasília, eles devem sofrer um pouco com o que a gente pensa deles. Então, eu acho que eles vão dormir melhor, mais satisfeitos de estar tendo uma responsabilidade social. E é esse o ponto. Tem saída, porque você vai perguntar, tem solução? Tem solução. Tem alternativas, não precisamos inventar as alternativas, é olhar o que os outros países fazem, é reconverter. E sim, não jogar todo um dinheiro que vem para a mobilidade para fortalecer o modelo exclusivamente rodoviário. Temos que ter, como foi colocado, uma diversidade de modais. E cada um no seu lugar próprio. A diversidade, mas cada um na sua função
ficamos assim, tem agora uma proposta aqui no Senado, que estava dormindo, vinha de muitos anos, que é mais, o REITUP, né, que é mais desoneração. Não pode ter desoneração sem estudar para onde vai essa desoneração. Se você dá mais incentivo para a empresa, e a empresa funciona como negócio, então você não está ajudando o cidadão, a tarifa, você está ajudando a empresa a ter mais lucro ainda. O Estado de São Paulo fez uma manchete assim: negócio de 8 bilhões em 10 anos no Distrito Federal. Licitação, 2 pontos. Negócio de 8 bilhões em 10 anos. Mês passado, o Estado de São Paulo. No programa Roda Viva, que foi os meninos do Passe Livre, foram excelentes nas colocações, com muito equilíbrio, muita visão social, transporte como direito social. Um senhor, que eu não gravei o nome, um senhor do Rio de Janeiro, falou uma coisa grave, acho que é o Dr. Milton. Ele falou, infelizmente, parece que o setor rodoviário, o setor mais de empresas, de ônibus, costumam, e é direito da empresa, financiar campanhas. E depois eles chegam até, às vezes, a nomear o secretário de transporte. Ele falou isso no Roda Viva, na TV Cultura. Então, eu fiquei pensando, será isso verdade? Então, nesse ponto, o que acontece? O prefeito nem tem que se preocupar com o setor de transportes, porque já tem um modelo instalado. Então, isso está na contramão, isso precisa ser corrigido, sem prejudicar ninguém, sem prejudicar nenhum setor, ao contrário, estimular que as famílias tenham a aquisição do automóvel, principalmente as de baixa renda, mas que tenham um transporte público correto, com tarifa única, até com tarifa zero, como os jovens estão pedindo. Por que a tarifa zero? Porque, como a Erundina fez em São Paulo, e como se faz na Europa, o financiamento sendo tripartite é possível. Só que na Europa o usuário paga 1/3. E por que ele paga 1/3? Para facilitar a inovação. Você está a Paris hoje com ônibus elétricos de bairro, já há 4 anos. Então, além do metrô, além do tramway, além do trem urbano, além da bicicleta de aluguel, além do automóvel elétrico de aluguel, você tem o ônibus elétrico de bairro. Então, tudo isso é para facilitar a mobilidade da pessoa. Então, nós precisamos, sim, nossas autoridades do setor de transporte, examinar como se faz e como funciona e adaptar. Nós gostamos de tanta coisa de luxo dos países da China, do Japão, da Alemanha, por que não vamos ver o setor social deles? Né? O setor social. Eu só vou mostrar rapidamente que até Nova York, porque quando você tem um transporte público bom, se usa menos o automóvel, se tem menos congestionamento, se exige menos estacionamento. Imagina, estão pensando em fazer um estacionamento aqui debaixo da esplanada. Por quê? É a única saída. Se não mudar, eu vim agora, chega na rodoviária, não tem metrô, não tem ligação. Se eu fosse pegar um ônibus, é uma nova tarifa. Não tem horário. Eu vou olhar no meu celular, não tem horário. Hoje a tecnologia é simples. As pessoas, o cidadão, olha no celular e fala, puxa, eu vou para a Vila Guilhermina, eu vou para a Moca, eu vou para Vila Sônia. E qual é a linha? Que horas passa? Daqui a 2 minutos? E passa. No lugar que funciona, passa. E vai e chega na hora prevista. Então, tudo isso, a tecnologia está aí para ajudar. Precisa essa decisão política, esse sentimento, essa sensibilidade de todos, porque são muitos atores. Né? E como eu falava de Nova York. Nova York está organizando o seu trânsito, e isso as cidades americanas, a maioria delas, né, estão lutando por isso, que ela está encontrando, onde era pedregulho, brita, asfalto para estacionamento, está virando praças, com jardim, com banco. É um programa que chama Dot Plaza, ponto de praça. Então, a comunidade local pede, os técnicos da prefeitura vêm lá e localizam. Isso é importante porque você torna a cidade mais humanizada, como foi colocado. Então, isso
nós merecemos, 90% moramos nas cidades, né? Isso aqui é Nova York. Eles estão tentando. Claro que tem uma cidadania ativa, por isso que a gente louva essa cidadania. Isso é Nova York. Isso aqui é Paris, imagina. Isso era uma pista de carros, 3 pistas. Virou Rua Verde, à margem do Sena. Virou Rua Verde. Imagina a margem do Tietê, a margem do Rio Pinheiros. Eles só não puseram asfalto, como foi mostrado aqui na Coreia, lá no Rio Tietê, porque seria um escândalo mundial. Porque o último governo lá em São Paulo chegou ao asfalto até a margem. Aqui Santos, olha, eu acompanho esse VLT de Santos há mais ou menos uns 30 anos. E nos anos 90, a cidadania lá lutava. Porque é uma cidade histórica, é a primeira cidade com São Vicente, primeira cidade do país. Ela está sendo destruída, monumentos da época do Anchieta. Do Padre Manuel da Nóbrega. Então, isso é um pecado, a gente não está desrespeitando a nossa história, né? Então, mas agora, muita pressão. E por que é que não se faz bonde, né? Que é o metrô moderno, o metrô de superfície, como foi colocado? Porque, como o transporte por ônibus é negócio, precisa maximizar o lucro. Claro que para eu ter mais lucro, eu, empresária, não quero que faça metrô de superfície, não quero que faça ciclovia, não quero que integre a tarifa, não quero que tenha transporte público bom, porque senão eu não maximizo o meu lucro. Isso aqui é inacreditável que São Paulo, com tanta inteligência, maior, tenha um trânsito todo final de semana para o trabalhador, que luta a semana inteira no engarrafamento, vai final de semana para o litoral, nesse trânsito. Isso é todo feriado e mesmo final de semana. E a gente vê ano após ano e não se põe o trem da serra. Não se coloca os trens para o litoral. Agora, que tinha no século XIX. Então imagina, aqui, essa aqui são a tal da... isso que Paris, Nova York. Deve ser Nova York porque assim é simbólico, né? Cidades do porte. Fazendo... Olha só o convívio, a cultura. Nossa rodoviária aqui é um ponto é um depósito de ônibus. Ali é um monumento do Lúcio Costa. Ali tinha que ser um encontro de cidadania. E o ônibus elétrico, o ônibus circular, de passagem, não estacionamento. Isso é muito, desculpa a palavra, é folgado isso. Agora, não é responsável o empresário. Ele, como foi bem colocado, não é ele que faz o urbanismo. Quem tem que fazer é quem nós votamos, nós cidadãos votamos. Então, nós esperamos que o nosso prefeito, o nosso governador, faça o que prometeu, o que deve ser para as pessoas, né? Aqui assim, era para ficar, e depois vai ficar no site, um pouquinho, né, os nossos direitos que nós, os seres humanos, temos, que é uma luta da humanidade ao longo de séculos, né? Aqui da anistia está muito bem resumido. Tem o direito de ter uma vida decente, isso inclui o transporte. Depois, todo o histórico da luta cidadã pelo transporte sustentável, pela mobilidade, pela sustentabilidade das cidades, e que chega aqui na questão aí da Convenção das Mudanças Climáticas. Esse aqui também é as ruas de pedestre lá de Paris. Né? Então, isso traz turista, portanto, traz renda para o pequeno comerciante. Então, tudo isso é eficiência, além de inclusão. Isso aqui, imagina, isso aqui para celebrar se restaura até o histórico de metrôs antigos, se restaura como era. Isso é um conforto, o cidadão, de pequena renda, maior renda, vai junto, isso é democrático, isso é bonito, isso é correto. Está proposto um VLT no Rio. Nova York ainda. Então, a gente vê que, felizmente, as cidades estão mudando, é uma festa quando chega o metrô. Isso aqui, imagina, ele é o pequeno anel, a pequena cintura de Paris. Tem um que já fez o círculo, você circunda toda a cidade, a pequena cidade, a parte histórica, num metrô de superfície.
E que, bom, aí é caro? Não. Esse aqui de Dijon foi feito em 1 ano e meio, então não demora. 20 quilômetros. E o custo saiu menor do que esses ônibus que estão sendo implantados com essas obras caras. Porque não é o ônibus que é caro, é as obras que estão caríssimas. Aqui a nossa que vai para o Gama é quase 1 bilhão. Sai 30 milhões o quilômetro. Isso é inacreditável. Então, isso tem que, sim, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e, sobretudo, o nosso Parlamento. E o Senado, que é a casa que tem essa missão. 1 minuto. Esse aqui verdade, chegou algo... Só para além dos concluir, outros. é aqui um trem moderno que custou 10 milhões de reais. Esse trem, com televisão, tudo, veio da China, né? Está funcionando no Rio. Aqui até metrô no Rio. O Rio Sena tem 12 estações de metrô Batô. Quer dizer, se usa água também para você ajudar. No Rio, em São Paulo, a USP fez um projeto para fazer um transporte também aquaviário. Esse aqui é Curitiba, mas que está um pouco entravado, apesar que a presidente Dilma foi lá inaugurar o projeto, mas ele está parado, está indo com dificuldade. Aqui Bogotá, que também já aprovou um metrô de superfície. Isso aqui, os ônibus elétricos, né? A parada solar. Então, esse aqui é o Minhocão de São Paulo. Em suma, isso aqui é um projeto aqui para um arco ferroviário, projeto lá da UNB, que pegasse já uma boa parte aqui do Distrito Federal, com o trem urbano. Aqui é uma balsa solar, que agora, até na Amazônia, tem um protótipo, mas em várias cidades no Canadá, em vez de fazer uma super ponte aí, fazer uma balsa solar, porque são poucas pessoas que transitam ali da Península Norte. Isso aqui é uma campanha que os alunos estão fazendo, a comunidade. Isso aqui é reportagem recente aí, as nossas calçadas. Quer dizer, quando se investe tanto, bilhões e bilhões, só para a pista de asfalto, não tem dinheiro para o pedestre. Brasília não tem calçadas. Sem falar que não tem acessibilidade nas calçadas, mas nem sequer calçadas. Essa aqui é a comunidade perto do Hotel Astoria, em Nova York, pedindo também um ponto de praça nesse local que hoje é estacionamento. Então, essa é a questão da desoneração, que eu acho que precisa ser estudada.